caso do Pedro ilustra uma criança de 3 anos que apresenta sinais e sintomas compatíveis com dengue. É importante a gente realizar uma anamnese completa num paciente com suspeita de dengue, principalmente, e frisando muito a cronologia do aparecimento dos sinais e sintomas. Isso é importante por quê? Porque o dia de maior risco para a evolução para um quadro grave é o primeiro dia, um pouco menos frequente, no segundo dia de resolução da febre. Então, a gente ter uma anamnese bem documentada com essa progressão da febre é extremamente relevante para a condução clínica desse caso. Com relação ao exame físico de uma criança, a gente sabe que existem algumas dificuldades inerentes à própria faixa etária. A medida de PA é extremamente relevante e muitos pediatras se esquecem de fazer. Na avaliação de um paciente com dengue, é importante a gente ter a medida de PA em 2 posições distintas, né? Deitado e em pé, preferencialmente, para a gente identificar um sinal de alarme que é a hipotensão postural. Em crianças é importante ampliar o diagnóstico diferencial, porque uma doença como a dengue, ela pode se confundir frequentemente com outras viroses e eventualmente também doenças potencialmente graves. A apresentação inicial de doenças como, por exemplo, a febre maculosa, a leptospirose ou mesmo doenças bacterianas, como a meningococcemia, podem se apresentar inicialmente de maneira muito semelhante a um quadro de dengue. Se esse paciente com esse quadro inespecífico viesse ou tivesse histórico de viagem para uma região endêmica de malária, a gente deveria pensar sim nesse diagnóstico inicialmente, né? Esse paciente também estava numa cidade em que havia circulação do vírus Zika. Então esse quadro também deve ser pensado, principalmente porque ele apareceu com exantema, que é o sinal mais frequente da infecção sintomática pelo vírus Zika. Com relação ao quadro de dengue, numa criança de 3 anos, uma criança previamente ígida, a gente fica tranquilo de classificá-lo como grupo A, porque ele não está na faixa etária de maior risco, que são os de menores de 2 anos, e era uma criança previamente ígida. Não tinha comorbidades para a gente classificar como grupo B e também não tinha sinais de alarme. Uma vez classificado como grupo A, o nosso foco vai ser para a orientação da hidratação oral desse paciente, que deve ser feita em casa. Essa hidratação ela é feita, a gente faz um cálculo de cerca de 100 ml por quilo por dia para esse paciente, e é interessante a gente colocar para o cuidador esse volume total. Numa criança de 15 quilos, esse volume total, então, a ser dado ao longo do dia todo, é de 1,5 litro de líquidos, sendo que 1/3 deve ser administrado na forma de soro de reidratação oral e o restante em líquidos claros. É sempre bom falar 3 garrafinhas de água de 500 ml, que fica mais fácil a compreensão do cuidador. É muito importante que a gente fazer orientações com relação à presença dos sinais de alarme. Essa família cuidadora dessa criança deve ser orientada a buscar o serviço de saúde imediatamente, caso apareça algum sinal de alarme, né, ao longo da evolução desse caso.